Olá, amigos. Chegamos à terça-feira, dia 6 de junho. O título da lição de hoje é Cadeia de Impiedade. Uma história de perseguição religiosa e como o povo de Deus reage em cada período dessa história. Vamos orar? Bondoso Deus, ao estudarmos esse tema importante, nós te pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado e que nos ajude a termos a reação correta diante das ações do mundo contra nós que somos teu povo, e nos dê a certeza de que contigo seremos sempre vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém. Cadeia de impiedade. A lição começa relembrando que, desde que entrou o pecado, existe perseguição religiosa. O primeiro registro foi quando Caim perseguiu Abel e o matou. E Caim adorava a Deus, mas da maneira errada. Adorava a Deus, mas do seu jeito. Dizia, Deus vai aceitar isso, porque é óbvio que isso é bom. Mas só que quando o homem coloca as suas preferências, as suas regras, acima da vontade do próprio Deus, Deus não aceita, porque isso não é verdadeira adoração. No decorrer da história, o mal foi se avolumando, os ímpios foram destruindo os justos, até que Deus teve que interferir no dilúvio, porque restava uma única família fiel. A partir do dilúvio, novamente a humanidade se multiplicou e novamente perseguições religiosas vieram e o povo de Deus continuou sendo perseguido. A história de Israel é uma história de perseguições. Daniel, na corte babilônica, foi perseguido, seus amigos lançados na fornalha ardente, porque não se prostraram para adorar uma imagem de escultura, uma estátua que indicava a falsa adoração. Durante a Idade Média houve perseguição religiosa. Agora, o clímax da perseguição religiosa descrito na Bíblia é justamente esse período que vivemos, onde, conforme diz Apocalipse capítulo 13, está se formando uma união entre política e religião, entre Estado e igrejas, levando a um tipo de aliança religiosa hostil ao povo de Deus. É interessante. É até mesmo religião, mas é uma religião que persegue. Estatísticas atuais mostram que a perseguição religiosa é uma realidade. Estatísticas atuais mostram que, especialmente países de regime socialista, são hostis e perseguidores à religião. Cristãos que vivem na China, na Coreia do Norte, Nicarágua agora, México até mesmo entrou na lista de países perseguidores, Venezuela, até mesmo a Colômbia atualmente. Esses países estão na lista de países perseguidores por terem uma identidade política alinhada ao marxismo, cuja introdução dessa lição mencionou que se torna hostil ao povo de Deus. De fato, esses países têm se tornado hostis. Uma outra fonte de perseguição e intolerância religiosa, motivada agora pela religião, é dos países árabes, onde eles dominam, eles sufocam as demais religiões, gerando perseguições, gerando até mesmo mortes. Nós respeitamos todas as pessoas, mas nós não podemos ignorar que nesse tempo do fim haverá uma perseguição religiosa cada vez maior, principalmente para quem guarda os mandamentos de Deus e tem uma fé que é semelhante à fé de Cristo Jesus. Qual é o segredo, qual é a estratégia para nós vencermos nesse período de grande perseguição religiosa que estará se formando? O texto da Bíblia diz que o segredo é nós guardarmos os mandamentos de Deus e termos a fé em Cristo Jesus. Nós não sabemos exatamente quando esses decretos de Apocalipse capítulo 13, do verso 15 ao 17, vão acontecer. Não existe uma data marcada. Mas nós percebemos cada vez mais uma aliança político-religiosa, uma aliança entre os poderes da terra que vão cercear a liberdade de culto, que vão cercear a liberdade de religião, que vão impedir que a igreja continue pregando como deve pregar. Atualmente, até mesmo aqui no Brasil, existem perseguições a religiosos por defenderem um modelo bíblico de família, por defenderem um estilo de vida diferente do estilo de vida do mundo. Essas coisas vão se avolumar, mas a nossa segurança é estarmos em Cristo Jesus.
O último parágrafo da lição afirma que nós não devemos fazer nenhuma concessão com relação aos ensinos bíblicos, porque aquelas pessoas que fazem concessões, ou seja, que não se estabelecem completamente sobre a palavra, que não aceitam completamente as diretrizes da Bíblia, essas pessoas vão seguir os decretos dessa aliança político-religiosa do tempo do fim. Por quê? Porque não estão mais na base segura da palavra de Deus. Amigos, nos mantenhamos firmes na palavra do Senhor. Ele é a nossa segurança e fortaleza. Oremos? Bondoso Deus e querido Pai, esteja conosco, enche a nossa vida do Espírito Santo e nos ajude a andar piedosamente na verdade. Em nome de Jesus. Amém.